Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM, do programa Conexão Brasil, todo sábado das 9 às 11. Estou de volta com o nosso querido Aurélio Schomer, que entende bastante de literatura, história e filosofia, e também vai trazer algumas questões ligadas à economia. Aurélio, hoje com o Brasil passando pela esse drama, essa dificuldade com o vírus corona, gastos do governo para auxílios emergenciais, risco de inflação, economia que muitas pessoas esperam um retorno, tudo isso país correndo algum risco? Será que a gente consegue traduzir todas essas questões econômicas? A gente consegue traduzir pelo menos essas grandes questões econômicas para a população entender se ela pode, inclusive, se preparar melhor para isso, Aurélio? É, bom dia, ouvintes da Mata FM, bom dia a todos aí de Pernambuco, meus queridos, bom dia, Jacaúna. Veja, existe uma coisa aqui, um termo terrível, mas terrível, porque eu acho que é terrível para 99,9% da população, que é chamado macroeconomia. Qual é a diferença da microeconomia para macroeconomia? A microeconomia é você na sua casa, você ganha lá R$ 1.500 por mês na soma da sua família, e você gasta 1.700. Acontece muito isso, né? Ou gasta 1.300 e procura economizar 200 para um outro gasto ali na frente, ou para se precaver do futuro, que é uma coisa muito boa. A gente vai falar sobre isso. Eu quero muito falar sobre isso, explicar para as pessoas o quanto é fundamental. O brasileiro é muito relaxado nisso, de se precaver para o futuro. Já a macroeconomia envolve não só o mercado, mas o mercado somos todos nós. Isso aí, o mercado ainda é microeconomia, né? O mercado em si, que a gente fala mercado de ações, o próprio mercado de juros privados, do empréstimo a juro, é um mercado muito econômico. Você vê em todos os lugares aí, você vê até nos postes aí, eu empresto no cartão de crédito e tal, cobro X de juros em 24 meses ou em 12 meses. Isso ainda é microeconomia. Macroeconomia é quando você tem a participação do agente fiduciário e do emissor de dívida pública, né? Então, são dois conceitos que vão levar para o Estado, para o Banco Central, para essa coisa do Tesouro Nacional, né? Que é a emissão de moeda. Né? Todas as suas referências a gente falou daquela família que ganha 1.500, que de repente gasta 1.300 e economiza 200, ou que fica devendo, né? Nós falamos disso. Essa pessoa, ela está usando, quando ela fala 1.500, ela está falando R$ 1.500. Real o real, a moeda real, aquele dinheirinho que você tem no banco ou em casa, tanto faz. Antigamente a gente falava muito em base monetária, que base monetária conta tudo que tem no banco, todos os haveres, né? Haveres financeiros. Enquanto que meio circulante é aquilo em papel moeda. Hoje, com o uso de cartão de crédito, o meio circulante perdeu completamente a utilidade, mas se bem que eu vi esses dias numa discussão de WhatsApp, uma pessoa completamente ignorante, pelo amor de Deus, não façam isso, de dizer que aumentar ou diminuir o meio circulante vai mudar alguma coisa. Não. A quantidade agora com esse negócio da nota de R$ 200, né? A quantidade de papel moeda na mão da população, ela é irrelevante em termos gerais, a menos que você tenha um quadro realmente inflacionário, que aí você vai ter uma perda muito grande, ou imposto, que nós já tivemos essa situação no Brasil, quem é mais velho sabe, né? Que você tinha o dinheiro no bolso e aquele dinheiro chegava no fim do mês, valia metade. Né? Então, voltamos para a questão da confiança. Por que valia metade? Porque perde-se a confiança no agente fiduciário. O dinheiro é um valor fiduciário, ele é baseado em confiança. Antigamente você tinha uma coisa chamada padrão ouro, o Brasil chegou a adotar o padrão ouro, que também é confiança, né? Porque na verdade você elege o ouro, o ouro. O ouro é garantia. O ouro é a moeda dos bárbaros, né? Como se dizia na Idade Média. Se você pegar todo o ouro do mundo e jogar num navio, nesses grandes navios petroleiros, e afundar, acabou o ouro. E daí? O mundo não vai mudar por causa disso. Nenhum fator econômico vai mudar se você jogar todo o ouro do mundo no fundo do mar. O ouro, embora possa ser minerado, a quantidade minerada é pequena em relação ao que se acumulou de reservas de ouro durante séculos e séculos, milênios, né, de acumulação de ouro. O Brasil participou disso, inclusive, né, no século XVIII. Foi importante na história do Brasil a mineração de ouro.
Mas o ouro é uma referência. Nós criamos um conceito de que o ouro vale. E o ouro vale pela raridade. Então tem até, hoje existe aquelas moedas chamadas Bitcoin, né? Que vale pela raridade, porque é difícil minerar, você tem que ir em países que tem energia elétrica, você tem que usar um sistema. Mas é baseado também nessa ideia de uma referência de valor. Mas voltando para a questão, então, da diferenciação entre microeconomia e macroeconomia. Macroeconomia é todas as questões que envolvem essa relação de confiança entre você e o real. No nosso caso, o real, ou o dólar, no caso internacional, no caso dos Estados Unidos, né? Ou o euro, no caso da Europa, ou o peso, no caso da Argentina, que a gente sabe que não dá para confiar no governo argentino. A Argentina enfrenta a hiperinflação há anos, sucessivamente, e só medidas realmente extremamente danosas à economia, como congelamento de preços. Congelamento de preços eu explico em alguns artigos, inclusive eu estou preparando artigos, eu já fiz artigos para o Facebook explicando por que o congelamento de preços, mas eu vou fazer artigos, prometo fazer para o YouTube também, em vídeo, bem didático, para entender por que o congelamento de preços é tão danoso à economia, porque prejudica a riqueza do país, né? Prejudica a todos nós. E a Argentina teve que recorrer a isso, assim como você usa o veneno como remédio, né? Para o problema da hiperinflação. Isso não é a solução. E fora isso, como não tem confiança na moeda, ela não vai ser restabelecida dessa forma. O Brasil já teve hiperinflação e era menos um problema de confiança na moeda do que nós criamos a chamada correção monetária, que foi criada em 1966, lá por Bulhões e tal, que era uma solução também, né? A própria Plano Real, ele começa com o indexador, com o RV, né? que era uma correção automática do nível de preços dos contratos da economia. Você já teve isso, aí criou essa espiral, né, a chamada espiral inflacionária que o Brasil tem. Que também teve aquela solução horrível do Plano Cruzado, que foi de congelamento, e que se pagou caro por isso. Até hoje nós estamos pagando por esse erro terrível, né? O Plano Collor também, mas o Plano Collor tinha uma natureza diferente, porque o Plano Collor atacava o problema fiscal, o problema da confiança. Por que ele atacava o problema da confiança? Porque ele diminuiu as despesas do governo, e pegou aquele estoque da dívida pública, e aí nós vamos entrar na questão da dívida pública, que é importantíssimo, e pegou, bom, agora vamos ter um corte aqui, cortou 10% no imposto, e reteve os outros 90% por 18 meses. Não sei se quem lembra do Plano Collor. O Plano Collor foi isso, né? Então ele atacava o problema fiscal, só que ele não continuou atacando o problema fiscal, então a inflação voltou depois com toda a força, e aí tivemos que chegar no Plano Real, que foi uma coisa muito bem pensada, muito bem. E começa com o indexador, com o RV, e depois ele não usa, na prática ele usou uma âncora cambial, que a Argentina também já fez isso, também, também não é uma coisa muito boa, a não ser que você dolarize total, como fez o Equador, por exemplo, ou o Zimbábue. Alguns países dolarizam a economia. Tem até uma defesa liberal da teoria do currency bird. Eu não acho uma teoria perfeita, ela tem imperfeições, mas ela é interessante, que na prática é assim. Uma das coisas que eu mostro quando eu conto história econômica, no meu livro História do Brasil Vira-Lata, eu mostro isso. E quando você tem um desequilíbrio na chamada balança de pagamentos entre países, ou seja, o Brasil, por exemplo, tem desequilíbrio na balança de pagamentos porque os nossos turistas gastam mais lá fora do que os turistas estrangeiros gastam aqui. Nós pagamos mais frete internacional do que as nossos poucos armadores recebem de frete internacional. E Marcelo, quer dizer, nós pagamos dívida. Eu não gosto dessa palavra dívida externa, mas existe mais dívida, né, estoque de dívida de empresas brasileiras que devem lá fora do que de empresas estrangeiras que devem para nós, que devem para brasileiros. O governo equacionou esse problema da dívida externa porque o governo já há muito tempo não emite muitos títulos de dívida para o exterior. Embora nós tenhamos uma dívida interna
sustentada em parte, isso já aconteceu muito, é chamado carry trade, que acabou praticamente. Por que as pessoas entendem? Por que o dólar está caro? Por que aí o celular ficou caro? Essa coisa toda. Porque acabou com o juro real negativo, ou negativo, ou próximo de negativo, com a política do Banco Central para atacar o problema da recessão no Brasil. E já vou explicar isso também. Se der tempo, né? Porque é muita coisa. Acho que nós vamos precisar de mais programas para explicar esses conceitos econômicos. Aí acabou esse carry trade e aí o dólar subiu por causa disso. A carry trade era a arbitragem de juros. Pessoas, empresas, fundos, grandes players, grandes e pequenos players mundiais. Bom, na Europa, se você tiver um euro hoje e botar no banco, ele não vale nada. Ele vai valer um euro daqui a 10 anos. Ele não rende nada, não é uma poupança. Não existe mais poupança na Europa. Em alguns países, inclusive, na Dinamarca, por exemplo, você botar lá um valor e comprar um título, por exemplo, investimento, um CDB, se você botar 1.000 euros, você recebe 990 daqui a 10 anos. Tem que pagar para fazer poupança. No Japão também é assim, nos Estados Unidos é assim. A partir de 2008 se tornou uma regra mundial. O Brasil apenas está copiando algo que o mundo já está fazendo há muito tempo. Então, quando o Brasil não copiava isso, por causa do cenário de dominância fiscal, que depois eu vou explicar o que é dominância fiscal, que é o risco inflacionário, está todo aí. O risco de voltar à inflação está aí. Não está ensino gasto do governo. O governo pode gastar, o governo há muitos anos no Brasil gasta mais do que arrecada. Embora tenha parado agora com o juro real negativo, ele para. Não é que ele para, porque na verdade ele ainda vende títulos que não são a chamada taxa Selic. Ele vende a NTN, por exemplo, com a inflação mais X. Ele ainda vende títulos que custam dinheiro para o Tesouro rolar a dívida. Mas o gasto com pagamento de dívida diminuiu bastante. E ele não é importante também para efeito do fiscal. O mais importante para o déficit fiscal é quanto o governo arrecada na forma de impostos ou de vendas em participações, o ganho capital, por exemplo, o governo é acionista da Eletrobras, é acionista da Petrobras, o que o governo arrecada como dividendo entra para as chamadas receitas do governo gerais, que tem as previdenciárias, as tributárias e as de capital, né? O governo ganha porque um exemplo de receita de capital, teoricamente, embora ela pareça tributário, é aquele foro que o governo cobra de quem tem os terrenos de marinha, os terrenos de beira-mar, né? Aí em Recife tem isso, aí em Olinda, né? Jaboatão também tem aquela parte de praia. Você tem essa arrecadação, ele é um ganho patrimonial do governo. Bom, o governo há anos tem gastado no Brasil mais do que arrecada. E governos do mundo inteiro estão fazendo isso. Os Estados Unidos estão fazendo isso numa proporção avassaladora. É uma coisa realmente brutal. Na União Europeia existem regras contra isso. De vez em quando, alguns países, como a Itália, têm o costume de romper essas regras, aí dá uma brigaiada lá na União Europeia, aí resolveram agora que fizeram aquele pacote de socorro e tal, de estímulo, e na verdade é a emissão de dinheiro por todo o bloco, para emprestar para a Itália, emprestar para os patinhos feios, para a turma que não controla seus gastos, né? Mas isso é um problema, é um problemão. Isso pode simplesmente desorganizar toda a economia, como desorganiza na Argentina. A Argentina é uma economia desorganizada. A Venezuela, nem se fala. A Venezuela tem hiperinflação. Perdeu-se completamente a confiança no agente fiduciário, ou seja, no emissor de moeda. E ninguém confia no governo da Venezuela, nem dentro da Venezuela, né? Para não falar do resto do mundo. E assim, a Argentina está indo nesse caminho, e o caminho que escolheu, né, por ignorância do povo. O povo achar, porque não é essa questão de socialismo, não socialismo, de ter o capitalismo, não ter o capitalismo, isso é bobagem, isso não tem nada a ver com o fato de você ser fiscalmente irresponsável. Né? A União Soviética era socialismo real, nenhum pensador que discorde de que a União Soviética era um regime socialista. Né?
E, no entanto, o rublo, que era a moeda que você carregava no bolso, né, para comprar um cafezinho, claro, havia restrições de consumo, tá? Tudo era meio controlado, mas se você carregava aquela moeda, o rublo, que era a moeda soviética, eles mantiveram aquilo sob controle o tempo todo. Né? Aquilo não tinha, quase não tinha inflação, a inflação era rara lá. Né? Então isso não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão simplesmente de ser um governo irresponsável, populista, completamente idiota, né? Que é opções que o povo às vezes faz, são terríveis. Tá? A gente teve esse quadro em 2014, com a reeleição de Dilma, em que a Dilma vinha com uma política já que o mercado via com desconfiança, que os agentes econômicos vinham, e agentes econômicos somos todos nós somos agentes econômicos. Quando diz assim, o mercado somos nós. Todos nós fizemos parte do mercado. Quando nós vamos no supermercado e escolhemos entre uma marca de extrato de tomate ou outra, nós estamos participando do mercado. Isso é mercado. Quando nós vendemos nossa mão de obra, nós estamos participando do mercado de mão de obra, que é um mercado importante. E assim por diante. Né? Nós somos o mercado. Somos agentes econômicos, ainda que a gente não produza nada. Né? A gente só viva de benefícios ou coisa parecida. Pois bem, o mercado começou a desconfiar, né? Porque o governo estava gastando muito. E aí você viu que a gente teve uma inflação de 8% a 10% anual, que era uma inflação que já vinha incomodando em 2015, 2014, 2015 e 2016. Né? Depois ela vai ser controlada. Por quê? Por fator de confiança. Entra o Temer, nomeia o Meirelles, passa a ter confiança na moeda. O mundo passa a confiar, porque sabia que o Henrique Meirelles, uma pessoa, é um das autoridades internacionais, ele é respeitado no mundo inteiro como um grande controlador de gastos do governo, e efetivamente o governo Temer fez aquela questão do teto de gastos, que essa é uma discussão que nós vamos ter esse ano, bem difícil, nós temos que falar sobre isso. Por quê? Para evitar um cenário que a gente estava desenhando em 2015 e 2016, chamado de dominância fiscal. O que é dominância fiscal? Digamos que a inflação comece a acontecer porque falta confiança na moeda. Então as pessoas começam a reajustar preços, porque, poxa, esse negócio aqui está ficando tudo mais caro, o real está perdendo valor. Está perdendo valor porque está perdendo confiança. O governo gasta mais do que arrecada, eu não confio mais no emissor do dinheiro. Né? Ele está emitindo moeda também. Emitir moeda é um conceito mais fluido hoje em dia, porque não é aquela moeda, como eu já expliquei, não é o dinheiro em papel, é outra coisa. Antigamente era. Você podia simplesmente. Alguns governos fizeram isso, que era uma solução brutal, né? Se a gente pegar e botar a Casa da Moeda. A Casa da Moeda ou qualquer impressora privada, a Casa da Moeda é apenas uma impressora de a Casa da Moeda não produz dinheiro. Imprime papel lá, vira nota. Aquelas coisas de segurança, né? A gente tem que sempre ter cuidado com as notas falsificadas, né? A falsificação é um problema, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem medo de pegar uma nota de 50, uma nota de 100 falsa. Voltando para a questão, o que é a dominância fiscal? A dominância fiscal começa a ter um pouco de inflação, o Banco Central sobe os juros. Vamos lembrar quando o Lula assumiu o governo, em 2003, Henrique Meirelles era o presidente, foi nomeado presidente do Banco Central, né? Inclusive a nossa Heloísa Helena aí de Alagoas rompeu, aí foi a origem do PSOL, porque ela não aceitava que um governo de esquerda tivesse o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, que é uma coisa muito engraçada. E aí o mercado ficou muito desconfiado, isso não vai dar certo, e aí o mercado não queria comprar os títulos do governo. Aí, para fazer com que os títulos do governo fossem... O título do governo é a emissão de dívida do governo. Como o governo sempre gasta mais do que arrecada, o governo tem que emitir dívida. Né? O Meirelles, o Palocci, o Lula vão conseguir, o Marcos Lisboa, fez um governo extremamente liberal em economia, o primeiro governo Lula. Né? Bastante austero, por sinal. Né? Porque desconfiavam dele, bom, então eu vou fazer o dever de casa, vou fazer a coisa certa, e ele fez a coisa certa. Nesse ponto eu sempre elogio muito o ex-presidente Lula, nesse ponto. Ele tem falhas morais e tal, essa coisa toda, mas isso é outro assunto, não gosto de misturar os assuntos.
Aí ele botou o juro lá em cima. Botou o juro lá, o que acontece? Aí o governo conseguia se financiar, porque você bota o juro muito acima do que é a inflação, as pessoas param de gastar, existe esse efeito, né? É, chamada meta de juros. Um dia eu posso explicar isso exatamente como é que funciona, o sistema de metas, né? Você projeta, você quer uma inflação tal, porque você também não quer inflação zero. Inflação zero não interessa a país nenhum. Países que têm inflação zero procuram combater a inflação zero. Inflação zero não é bom para a economia. Inflação negativa também não é bom para a economia, porque você adia compras, ela afeta a microeconomia lá na ponta. As pessoas deixam de consumir para esperar que o preço baixe amanhã. Né? Tem uma expectativa de inflação, então isso atrapalha o giro econômico e tende a provocar recessão. Mas o Banco Central então botou juros lá em cima, chamada taxa de referência, que é a Selic, que vai implicar no CDI, e é uma série de coisas aí que vão em cadeia. Só que, num determinado momento, se o governo for muito irresponsável, e aí é só olhar para a Venezuela, para a Argentina, como é que isso funciona, aí entra em dominância fiscal. Você pode botar o juro onde quiser, que ninguém vai comprar os títulos. O mercado não vai comprar os títulos. E aí o mercado vai tentar se proteger. E é isso que a gente pode falar num outro programa, que é o que fala, que essa análise que os analistas fizeram, é como você se protege num cenário desse. Geralmente você se protege com ouro, né? É a única com ouro ou com dólar. No caso, o dólar porque é considerado uma, por incrível que pareça, embora o déficit dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma dívida pública que deve estar já perto de 20 trilhões de dólares, é um número inimaginável. Né? Os Estados Unidos têm um déficit fiscal da casa das centenas de bilhões de dólares há muito tempo. Cada vez mais o governo americano gasta mais do que arrecada. Né? Isso não mudou com o Trump, não pense que o Trump mudou isso. Essa questão não é de direita e de esquerda, gente. É uma questão de gastar mais do que ganha e pronto. O governo pode, você não pode, não deve. Você vai ficar quebrado, vai ficar com seu nome sujo, vai ficar todo sem graça se você gastar, se você sucessivamente gastar, todos os meses gastar mais do que ganha. Mas o governo pode, porque o governo emite moeda, né? Porque o governo tem essa confiança. Tanto o governo dos Estados Unidos no dólar, como nós aqui. Então, mas a proteção real é o ouro. Hoje falam que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma outra história. Uma hora a gente fala do Bitcoin. Não é, o Bitcoin ainda não está na realidade das pessoas comuns. O dólar está, porque o dólar afeta todos esses preços de eletrônicos, de coisas que vêm importados ou componentes importados. Você se protege no dólar, aí o dólar vai lá para cima e a inflação já vem com tudo. Ou você se protege em ações, que é o chamado bem real. Ou imóveis. Imóveis é a pior proteção possível. Se vier uma recessão, você vai fazer o quê com aquele negócio? Aquele negócio vai dar despesa. Né? Esse é o problema. Você, vou comprar um imóvel aqui para botar para alugar. Sim, se vier uma recessão, se vier uma hiperinflação, você não vai arrumar inquilino. E se vier inflação, você vai ajustar o aluguel, portanto, está lá no contrato e daqui a pouco aquele dinheiro não vale nada também. Tudo tem seus problemas, né? E imóvel também sofre depreciação. Um dia eu quero explicar isso, porque as pessoas dizem, imóvel é seguro. Sim, em termos, que tipo de imóvel? Se for um terreno, você tem que cuidar para não invadir, seja ele rural ou urbano. Você tem que ir lá. Se não for um terreno, se tiver alguma coisa edificada, edificações, elas com o tempo, elas deterioram, você tem que manter, não virar ruína. Existe uma depreciação. É um conceito que a gente tem que explicar. É importante entender esse conceito de depreciação. Por exemplo, o investimento público no Brasil é negativo em infraestrutura. Por quê? Porque se você faz a conta da depreciação da ponte, da estrada, do viaduto feitos já no passado, e o que foi investido agora, dá negativo, dá valor negativo. E é impressionante, o Brasil conseguiu chegar a isso depois de ter investido muito ao longo do tempo da história. Governos do Celino, militares, estavam muito em infraestrutura. Bom, mas eu já estou gastando muito tempo hoje, Jacalma. Só dizer que não se preocupem neste momento
próprios agentes de mercado, gestores de fundos, estão vendo, ó, o problema é mundial, o problema não é brasileiro. Isso desde 2008. Esse é um problema mundial. Nunca os governos gastaram tanto a mais do que arrecadaram. E nunca a inflação foi tão baixa no mundo inteiro. Não era para acontecer isso. Na ciência macroeconômica, seria isso. Mas tem acontecido. Por um excesso de liquidez, é uma outra coisa que eu tenho que explicar também. Mas a confiança nas moedas, incluindo o real, está mantida. Temos uma pequena desvalorização relativa. Vamos para a faixa de 5. Coisa circunstancial, por causa do. Depois eu posso explicar isso, porque quando. É outra coisa bem difícil de explicar. Porque existem os fundos que eles têm cotistas, né? Então eles têm que cobrir posição. Quando há uma perda de cotações nas ações, né, ativos, ele tem que ir lá cobrir a posição. Aí quando ele cobre a posição, isso gera um efeito em cadeia, que é a chamada de aversão ao risco, chamada aversão. E aí essa aversão ao risco provoca a valorização do dólar em relação a uma cesta de moedas, as moedas do resto do mundo. Por o dólar ser a referência. Uma outra coisa, discussão também, um outro debate que a gente pode ter aqui é se, nossa, eu participei de tanto debate sobre isso, se os Estados Unidos têm alguma vantagem em ter o dólar como moeda global. Isso é bom para os Estados Unidos. Claro, um pequeno efeito existe. E a moeda não está sendo usada para o produção nacional, está sendo usada não está aí. Mas, papel moeda, né? Mas isso teria um efeito a mais? Outro debate. Então, para concluir hoje, Jacaúna, passando do tempo normal aqui que você me concede, gentilmente me concede, dizer que o povo fique tranquilo, por enquanto não é um grande problema. Nós não estamos perto do cenário de global. Há uma confiança no governo, como forte. Nós temos uma equipe econômica extremamente prestigiada, nós temos o Banco Central extremamente prestigiado. Não há problemas hoje, como nós enfrentamos em 2015. Pequeno risco, não foi tão risco assim, mas houve esse risco. Falou disso na época. Né? É economista esquerda falando. Bom, mas hoje não tem esse risco. Claro que a gente quer evitar ele. É isso. Bom, Aurélio, muito bem. Certamente já vamos falar mais. Inclusive, eu estava com algumas dúvidas à medida que você estava começando a falar, mas aí, não, mas ao longo da pode conversa, perguntar. você vai Se você quiser que eu dê uma resposta rápida, eu dou. E eu estava pensando rapidamente aqui, uma das coisas que você mais disse, e compreendo que realmente é importante, é confiança. Porque aí a economia de um determinado país, de um planejamento, vai da cabeça desse indivíduo. Quer dizer, que foi eleito presidente, ou é o prefeito que vai fazer alguma gerência com com a economia da população, ou governador. E também a forma como essa pessoa lida com isso. Você mesmo usou exemplos como o da Argentina, que está aí virando uma Venezuela de algum jeito, já está se encaminhando para isso. Coitados dos argentinos. Mas, por enquanto, a gente não tem esse problema aqui no Brasil. Porque nos parece mesmo, como você disse, que o governo está enxergando essa questão com muita importância e está levando assim uma agenda importante, principalmente com Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Exato. Agora, a confiança, sim, é fundamental, só que o prefeito e o governador ele só interfere nisso indiretamente, porque prefeitos e governadores não emitem moeda. E também, uma coisa que a gente precisa falar uma hora dessa aí, até porque tem eleição para vereador. Prefeito, está na Constituição, prefeito e governador não pode legislar sobre matéria econômica, sobre mercado. Tá certo, não pode mesmo, senão bagunça tudo. Mas a toda hora tem Câmara de Vereadores, tem Assembleia Legislativa fazendo. Não, mas agora os mercados aqui funcionam até tal hora. Tá, porque da pandemia passou. Mas tirando isso, não pode ficar metendo nas relações econômicas e contratuais entre as pessoas. O governo federal pode fazer isso, porque o governo federal, já expliquei, é o emissor de moeda. Tem essa confiança. Se o governo federal não tiver confiança, não existe país. Porque eu digo assim, Muito bem. governar é garantir que aquela nota lá tenha valor. Porque senão é desgoverno. Pode olhar para a história. Qualquer lugar do mundo. É desgoverno. É completa perda de controle.
Aurélio, suas redes sociais, para o pessoal não deixar de lhe procurar, né? O pessoal lhe procurar quando, né, muito mais do que hoje. Instagram, Aurélio Schomer, Instagram, não sei como é que faz aquela resumo lá. Procurar Aurélio Schomer, acha. Twitter, Aurélio Schomer, A-U-E, Aurélio, Aurelio Schomer, SCHO, dois M's de Maria, ER. Tá? No Facebook, é onde eu estou mais ativo, no Twitter também. E principalmente agora, cada dia saindo coisas. Essa semana saiu um monte de coisas. Vou ver lá, tá saindo agora esse fim de semana. Hoje, sábado, já sai coisa. Sai, inclusive, eu reproduzo depois do nosso programa, né? No final da tarde aí. Reproduz aí. Eu gravo aqui quando tô falando para a gente reproduzir. Mas vai ter mais coisa no fim de semana também saindo. No YouTube. YouTube é o meu canal, tem lá, né? A minha TV, praticamente. Né? Aurélio Schomer também, no canal no YouTube. Muito bem. Aurélio, muito obrigado pela assim, esclarecedora palestra, né, essa conversa, essa proposição, e certamente há outros assuntos ligados à economia que a gente vai tratar nos próximos programas. Ótimo, maravilha. Eu acho que a gente tem que tratar e a gente também vai chegar no momento que, depois que a gente puder expor esses conceitos, as pessoas que nos acompanham, Jacaúna, aí a gente vai poder falar para essas pessoas da análise do que acontece na semana. Programa no sábado, de manhã, né? É logo depois do fechamento dos mercados. Então, a política e a economia estão ligadas. Já sabem disso, né? A gente falou, a confiança, né, é política, né? É, então, para que a gente possa fazer análise do que aconteceu na semana, as pessoas entenderem assim um pouco os conceitos dessa questão. Do que você falou, que você resumiu melhor do que eu todo esse tempo. Confiança. Confiança em quem emite, em quem assina aquela nota. Já notou que aquela nota tem a assinatura do presidente do Banco Central Isso mesmo. e do ministro da Economia? Então, o que representa o Tesouro, no caso. Né? Aquela nota tem a assinatura do Tesouro. Se nós não confiarmos no Tesouro, aí a coisa se perde. Muito bem. Até sábado que vem, Aurélio, se Deus quiser. Até sábado que vem, um grande abraço a você, Jacaúna, aos ouvintes da Mata FM, aos meus amigos de Pernambuco todos.